Bom dia, galera. Bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou reler as 100 primeiras páginas aqui desse livro da Rita Lee. A gente já leu, já está disponível aí nas playlists, tá, do canal. Mas eu vou reler só as 100 primeiras páginas porque foi logo no começo que eu li esse livro. Tinha muitos detalhezinhos, muitas coisas que eu queria arrumar, porque esse livro é legal e vocês já pediram aí para deixar um conteúdo mais interessante e depois também subir no Spotify aí com áudio melhor e coisa do tipo. Beleza? Se vocês verem lá o começo, vocês vão reparar que foi bem no começo, a estrutura estava sendo montada aqui, então acho que vale a pena refazer essa parte aqui, só para a gente ter um material legal aí para divulgar. Beleza? Para quem não acompanhou a leitura, não viu ainda, então tá disponível aqui, né? A primeira parte, tá? Se você estiver vendo no futuro, lembre sempre, se você estiver vendo pelo futuro, né? Lembre sempre, clica na engrenagem aqui embaixo e coloca na velocidade 1,25, que melhora bastante a experiência, tá bom? Esse livro é uma autobiografia da Rita Lee, ela mesma escreveu o próprio livro. Depois que eu terminar essa leitura aqui, a gente vai começar a ler esse aqui do Chico Buarque de manhã, ó. Vai ser Fazendo a Modelo, que meu brother Rodrigo Rodrigues deu pra gente aí, ó. Falou que o livro é muito bom, um livro bem curtinho também. Então, muito provável que ele vai ser bem rápido também. À noite a gente tá lendo João Gilberto, ok? Também já tá prestes... tá prestes a acabar, não. A gente já chegou no capítulo 6 e são 15 capítulos. Então, logo vai acabar. A gente tá conseguindo ler 2 por dia. Então já pode ir escolhendo aí também, mandando os próximos livros, beleza? Que vocês querem que a gente lê aqui na live. Ok? Bora lá então. Lembrando sempre, se puder compartilhar, dar um joinha, indicar para alguém aí que vai gostar do negócio. Todo dia de manhã tem live, todo dia à noite tem live. A gente está tentando manter esse esquema aí de 2 livros por dia. Então a gente também tem nosso canal de corte, se você não tem paciência para ver toda a leitura de todos os capítulos. Eu pego só os melhores pontos e coloco nesse canal de corte. Só digitar aí Discoteca Cortes, que você vai ver lá vários cortes interessantes, contando várias histórias legais. Beleza? Quem quiser incentivar o canal financeiramente pode usar o Superchat ou o quadro exclusivo de ser membro. Entra aí, cada nível de membros ganha coisas bem mais interessantes aí, vão ganhando coisas interessantes. Tem os membros que podem contribuir com um pouquinho e ganham algumas recompensas, e tem uns membros que podem contribuir com mais mensalmente e uns prêmios bem legais, inclusive até produtos aí da Discoteca Store. Tá bom? Se você estiver vendo a gente pela Twitch, também lá pode usar o seu Prime, pode dar bits e donates lá pra gente na Twitch também. Ou também usar o Superchat aqui no YouTube, beleza? Também tem o PicPay e o Pix na descrição aí. As doações ajudam a gente a comprar os próximos livros aí, que a gente lê aqui nas lives. Tudo bem, galera? Também mandem mensagens, que eu gosto demais das mensagens de vocês, fica muito feliz, incentiva muito o trabalho de quem está fazendo. A gente trabalha na internet e a gente às vezes tem a sensação que está falando com ninguém, sabe? Porque a gente não vê pessoa, não tem nome, não tem sobrenome. Então quando vocês deixam um comentário, a gente sabe a opinião de vocês, a gente acaba se conhecendo e criando uma relação. Beleza? Então é isso aí, tamo junto. Vamos lá. O Casarão. Para sossegar a caçula, a senha era: dá uma mamadeira e liga o rádio. Entre o reclame do Biotônico Foltora e um capítulo da novela, meu direito de nascer como Baby Bonner paulistana foi regado a Carmen Miranda, Emilinha Borba, Nelson Gonçalves, Doris Day, Fred Astaire e Mário Lanza. Dizem que eu era feliz e sabia. Uma infanta normal que passava o dia na minha bem-aventurada insignificância, dentro de uma sagrada família, onde eu, por tabela, viajava na modernidade das 5 mulheres geniais que me cercavam. Chesa, minha iluminada mãe, Balu, minha fada madrinha, Caru, minha bela irmã adotiva, italiana, Mary Lee e Virginia Lee, minhas 2 hilárias manas de sangue. Esse harém desvairado estava sob o comando de Charles, meu pai, 45 anos mais velho que eu, fã de Inesita Barroso, ex-sargento da Revolução de 32 e provável futuro assassino de Getúlio Vargas. O extenso porão, que ocupava toda a área do velho casarão dos anos 1920, na rua Joaquim Távora, 670, na Vila Mariana. Era grande palco
Era o grande palco das idiosincrasias de nossa família. A família Adams. Tinha netos e paredes forradas com desenhos, paisagens, fotos de artistas de cinema e da música, contos de fadas, animais, santos, marcas de produtos, sobra de panos, capa de revistas, mosaicos de louças quebradas, enfim. Passávamos 1000 vezes antes de jogar qualquer obra de arte no lixo. Esse visual lisérgico era, claro, obra da mulherada, quando ainda não existia televisão. A partir do porão, a parte do porão que cabia a meu pai era do estoque de mantimentos, caso estourasse uma guerra, em um laboratório para suas experiências científicas. Certa vez, Charlie inventou um adubo poderosíssimo e plantou tomate. O resultado foi o próximo ao de João e pé de feijão. Os tomates subiram até o telhado e o Harém fez questão de tirar uma foto comprovando o êxito. Ao lado do laboratório havia ainda no porão um palquinho montado onde nós três nos apresentávamos, Las Hermanas Sister, em esquetes variados. O script mudava de acordo com a nossa reivindicação, como, por exemplo, um manifesto contra a estética vigente que privilegiava crianças gorduchinhas, algo injusto para nós, as manas esqueléticas do bairro. Subíamos no palquinho encenando as magrelas felizes, exigindo o fim da obrigação de tomar óleo de fígado de bacalhau todas as manhãs, quando o biotônico Foltora era muito mais gostoso como ativador de apetite infantil. Fora que ainda dava um certo baratinho. Mari, 10 anos mais velha do que eu e 6 mais que Virgínia, era a diretora das peças e não ensaiava muito bem. O porão era tão grande que meu pai passou anos sem saber que o Harém liberava o espaço para gatos de rua pernoitarem por lá. Em frente à nossa casa ficava a Padaria América, cujo dono, um simpático português que arrotava tão alto que a rua toda ouvia, facilitava na complexidade fornecendo restos de maçarocas diversas de modo a nunca faltar alimento para o zoo noturno. Quando Charles acordava, sempre às 4 da manhã, os espertinhos voavam para os muros e só voltavam às 7 da noite, depois que o sargento ia dormir. Lembro que, ao tratar do assunto órgão genital feminino, na presença do meu pai, o Harém apelidou o tal de Emilinha Borba. Lavou bem sua Emilinha Borba? Marlene era o seio. O sutiã novo tá machucando a Marlene. O órgão genital masculino era Alves, de Chico Alves. O Alves do Ninjitsukai é fofinho. Lembro poucos detalhes dos lugares onde morei no decorrer da vida, mas o casarão da rua Joaquim Távora, telefone 703-487, permanece intacto na minha memória. Era uma ampla cozinha que as mulheres passavam o dia inteiro escutando rádio, costurando e cozinhando. Havia um balcão de ponta a ponta onde as massas eram preparadas, batidas e deixadas em descanso para depois serem estendidas e cortadas sobre borrifos de farinha. Na ponta desse balcão ficava a maquininha manual de moer café de Charles. Do outro lado da parede estava a copa, que se comunicava com a cozinha através de uma janelinha tipo usada em restaurantes. Passa-prato, né, gente? Tem um nome para isso, Rita. Ideia que Chesa para facilitar a arrumação da mesa. Lá também ficava sua máquina de costura e a mesa do café da manhã, almoço e jantar do dia a dia. Da copa saía o corredor do DEM, o relógio da parede que badalava de hora em hora em que se escutava pela casa toda. Nesse mesmo corredor havia um banheiro completo, com um chuveiro elétrico que sempre dava choque ao botar a mão no registro. Um armário grande onde guardávamos remédios, papel higiênico, toalhinhas de menstruação, esparadrapos, aventais, fraldas. Mas minhas irmãs e eu preferíamos tomar banho de banheira a gás no andar de cima, onde ficavam os 4 quartos. O casarão todo tinha pé direito bem alto. As portas eram pesadas, os janelões largos, os ornamentos das paredes pintadas à mão. A cada quarto e sala tinha um carimbo diferente. Saindo do corredor, havia uma salinha com um telefone de parede, a mesinha com a agenda telefônica e, ao lado, um majestoso vitral oval que projetava as cores do sol na parede. E tudo virava um arco-íris. A saleta do telefone dava para a saloma de jantar, com uma mesa de madeira compacta escuro e 8 cadeiras de espaldar reto e duro que deixavam a bunda doída depois de 5 minutos. O lustre era lindo. 5 cúpulas de vidro fumê com florais imitando
Lalique que mal iluminava o local, mas dava um charme parisiense ao ambiente. Era lá que rolavam os almoços de Páscoa e Natal, e quando Charles ia pescar, o harém empurrava a mesa e cadeira e abria um belo espaço para as meninas dançarem ao som do rádio em volume máximo. A sala de jantar dava para duas outras, o hall de entrada e a sala de visitas, com o rádio vitrola Telefunken, o piano de Chesa, um sofá e duas poltronas de gobelin meio puídas. Herança da minha avó Rita. Pendurada na parede do hall de entrada, uma reprodução de Cristo crucificado de Dalí, da qual eu morria de medo. Uma escada com corrimão levava até o andar de cima em duas etapas. No fim da primeira, havia um quadro de Nossa Senhora segurando o menino Jesus, onde dávamos uma paradinha, tocávamos o quadro e fazíamos o sinal da cruz. A segunda etapa terminava no altarzinho com uma imagem grande da Nossa Senhora Aparecida, que Chesa costumava levar de casa em casa na rua, e era costume que cada vizinho pendurasse uma joia no manto de veludo azul. Charles, que nunca se persignava na subida da escada, dizia para nós que ia vender as joias da Virgem e comprar sorvete, o que as filhas, no fundo, achavam uma boa ação. No segundo andar, Charles e Chesa ocupavam um quarto maior, que dava para a rua. Mari tinha um só dela. Virginia e eu dividíamos um com um e Balu e Caru outro. Tinha um só banheiro para todos. Para meu pai, que levantava horas antes do harém. Tudo bem, mas para nós era uma guerra do tipo quem pulava da cama mais rápido ganhava o direito de fazer xixi em paz. Ao lado do banheiro havia um terraço imenso que ocupava metade do andar de cima e dava vista para os fundos da vizinhança. Era onde tomávamos banho de sol e jogávamos peteca e queimada. Foi lá que avistei o meu primeiro disco voador. Na descida da escada não havia parada. As meninas escorregavam feito bombeiros, segurando o corrimão, com os pés apoiados no rodapé. O enorme porão com várias saletas ficava no meio piso do quintal, onde estávamos a famosa horta do meu pai e o puxadinho, que abrigava 2 tanques e um banheirinho extra. A garagem também era prioridade exclusiva de Charles e suas ferramentas, sempre em ordem impecável. Lá quem reinava era seu Jeep Willys. 1951, placa 750. Assim que chegava do consultório, meu pai colocava um cobertor sobre o capô para que o motor esfriasse aos poucos e as partes de metal desdilatassem com suavidade. Explica ele. De manhã cedinho, o litro de leite e o filão de pão já estavam dentro da caixa do correio. A única vez que foram roubadas foi um escândalo na rua. Sábado rolava feira 2 quarteirões abaixo. Charles e o harém ia direto às ruas brancas prediletas e as meninas decolavam um pé de moleque aqui, uma raspadinha de cacau ali, outra azeitona colar. Voltamos todos carregados e felizes. Fazer feira era a farra das boas. Trauma. Manhã, tão bonita manhã, e eis que Chesa compra na feira uma patinha amarelinha e dá de presente a Virgínia, que a batiza de Débora, coisinha mais fofa da casa, paparicada por todos enquanto crescia os olhos vistos. Durou 1 ano. No domingo de Páscoa, as mulheres voltaram da missa e... Cadê Débora? Ó, céus, os gatos atacaram. Antes tivessem. Lá estava o harém reunido na mesa do almoço, todos os anos preparados por meu pai, quando entra o chefe Charles, triunfante, carregando Débora depenada e tostadinha numa forma cercada de batatas, maçã e farofa, gritaria e debandada geral. O carrasco comeu sozinho sua vítima. Esta é da série Como Fazer da Páscoa um Eterno Histérico e o Pacto de Nunca Comer Pato até o Fim da Eternidade. Os pets. O primeiro pet da família foi Nancy, uma jabuti que morava no quintal e ficou conosco até os anos 70, quando eu, viajando de ácido, soltei a bichinha na selva da represa da Guarapiranga, mas essa já é outra historinha. Tinha também os peixinhos dourados, Teco e Bola, e Nick, a canarinha. Quem cuidava deles era o sargento, e rolava um cirquinho todas as manhãs. Depois de lavar o aquário, oxigenar a água e dar um candido de ração, Charles espetava micro pedacinhos de carne na ponta de um palito e conduzia Teco e Bola a saltarem para abocanhar os prêmios. Um Sea World caseiro. Com Nick e Charles, abria a gaiola e a bichinha ia dar um passeio na vizinhança, enquanto ele fazia uma limpeza minuciosa na gaiola com uma escova de dente,
forrava de jornal, colocava água limpa, farelo, gema de ovo, tutano, para o bico e uma cuia com água de banho. Depois de tudo pronto, ele assoviava e a canarinha voltava ao palácio e cantava feito louca. Os gatos de rua, que dormiam no porão, iam e vinham, e alguns pariam por lá. Era um tal de esconde-esconde para o sargento não ouvir os miadinhos que o harém vivia num estado permanente de tensão. Mas meu pai nunca soube, ou, se soube, fingia que não saber. Depois de desmandados, saímos com os filhotinhos pela rua oferecendo para doação. Certa vez me apaixonei por um e o batizei de Pedrinho. Ficava escondido no banheirinho do quintal. Às vezes eu saía da cama para passar um tempinho com ele lá, que ficava sozinho no escuro. Um dia amanheceu morto. O harém achou que ele fuçara nos venenos de rato que ficava embaixo dos tanques, ao lado do banheirinho. Fiquei com febre de tanta tristeza. A primeira TV. Por mais que Charles fizesse suas gracinhas, o assassinato da pata de Débora continuava entalado no harém, e ele sabia. Numa tentativa de reconciliação, comprou uma TV branca e preto, a primeira da rua. O harém deu mau valor, minha vidinha besta ganhou um baita upgrade, e o porão foi reforrado com celebridades televisivas. Para nós, garotas do rádio, a TV Tupi foi a benção da década. Sítio do Pica-Pau Amarelo, com Lúcia Lambertini, a melhor Emília de todos os tempos. Vida Alves lançando a moda da franjinha e dando o primeiro beijo da televisão no galã Walter Foster. Júlio Gouveia e Tatiana Bilinski na direção do Teatro de Vanguarda aos domingos, com atores dramáticos do calibre de Sérgio Cardoso, Cacilda Becker, Procópio Ferreira, o Reclame Hits dos Biscoito Aimoré. Eu sou um índio camarada, amigo da garotada. Patrocinava diariamente uma hora seguida de Wood Picker, em inglês. Aos sábados, o Clube dos Artistas do casal Lolita e Ayrton Rodrigues e seus convidados pérolas, Hebe Camargo, Eliana, Demônios da Garoa, William Fernaux, Mazzaropi, Betinho e sua guitarra. O organista cego André Penazzi, maestros e suas orquestras, Emilinha e Marlene, Dircinha e Lindinha, Agostinho dos Santos, Vilma Bentivegana, Rosa Pardini e, para delírio do meu pai, Inesita Barroso. Até a inacreditável Wima Sumac se apresentou lá uma vez. Devido ao estrondoso sucesso radiofônico, a TV Tupi ressuscitou a novela O Direito de Nascer, que pelas minhas contas durou outros 100 anos. O harém chorava mais uma vez por Albertinho Limonta. Mesmo já conhecendo o final feliz, a gente se perguntava, será que na TV Albertinho morre? Depois de uma semana instalada na Copa? Depois de uma semana instalada na Copa? Charles não aguentou a barulheira e mandou a TV para o porão, onde as mulheres podiam deitar e rolar, até às 9 horas. É que no dia seguinte, às 5 da matina, o sargento acordava e o exército das Brancaleoas, com um delicado pontapé na porta em cada quarto. Etiqueta de quartel. Às 6, Charles dava a corda no DEM e saía com seu filho Jipe. Primeiro levava as duas filhas mais velhas ao Liceu Pasteur, no bairro da Saúde, e depois seguia para a Rua Xavier do Toledo, 98, sétimo andar, onde dividia o consultório com o Dr. João Sampaio Góes. Enquanto Chesa, Balu e Caru cuidavam dos afazeres domésticos, eu, a caçula, abandonada, que não ganhou um livrinho de bebê para chamar de seu, toda caçula se sente meia bastardinho. Brincava de barraquinha no quintal e conversava telepaticamente com minhas primeiras grandes paixões, Peter Pan. Eu tinha uns 5 a 6 anos. Salve, Blue e Acid! Como é que tá aí? Bom dia, tudo bem? Como é que foi o final de ano? Desvirginando. Um dia, a máquina de costura Singer da Chesa engasgou e veio um técnico da firma. Me contaram que eu brincava no chão da copa enquanto minha mãe mostrava para o cara onde a coisa estava enguiçada. O telefone tocou, ela saiu para atender. Quando voltou, me encontrou sozinha no mesmo lugar, olhando petrificada para o cabo de uma chave de fenda enfiada no fundo da minha vagina, de onde escorria uma gosma vermelha. O filho da puta do técnico fez aquilo e sumiu do mapa. Foi o grito alucinante da minha mãe que me tirou do torpor. E, vendo ela se desesperar, eu abri mó berreiro também. Não lembro de ter sentido dor.
nem do que aconteceu em seguida. Certamente deletei esse capítulo. Só sei que desse dia em diante as mulheres olhavam para mim como uma pequena órfã. A dor delas certamente foi muito, mas muito maior do que a minha. Sheza, Balu e Karu guardaram a tragédia como o grande segredo do fim do mundo de todos os tempos. Se meu pai ficasse sabendo, provavelmente iria atrás do sujeito para matá-lo. E não seria bom para ninguém o chefe da família ir para a cadeia. Portanto, as mulheres seriam as únicas guardiãs do meu tesourinho arrombado. Para consolar a caçula e fazer jurar pelo menino Jesus de Praga, por Praga, eu entendia que o menino era travesso como eu, que nunca contaria sobre esse dodói, nem para ela mesma, fizeram uma vaquinha e compraram o álbum do Peter Pan com uma porrada de figurinhas para colar, que completei meses depois e guardo até hoje. Acredito que foi a partir daquele momento que as mulheres passaram a revelar meus desajustes comportamentais, a relevar. Nunca me castigaram, nem mesmo com aquele eventual tapinha na bunda, que minhas irmãs volta e meia levavam. Me tratavam como uma espécie de aleijadinha psicológica. A Ritinha é nossa caçulinha, é justo protegê-la, explicavam elas. E essa proteção extra se seguiu, inclusive na minha vida adulta. As saias justas pelas quais passei com drogas, prisão, críticas e boatos foram estendidas como a dor que ela carrega na alma por causa daquilo. Tadinha. Obrigado, Blue. Obrigado pelo superchat aí, mano. Muito obrigado mesmo. A gente já vai usar aí para comprar os próximos livros. Estou adorando as leituras. Está me conectando com livros que nunca imaginei ler. Ah, que legal. Você curte que tipo de leitura? Fala pra gente aí. A deusa. Aleluia! Charles, o seu único melhor amigo e primo Cícero viajaram para uma pescaria na deserta Bertioga. Quando o sargento saía, as soldadas faziam a festa. Sempre que isso acontecia, Sheza tinha um ensaio de carregar o piano de armário até a calçada. Showtime! Às 6 da tarde, quando os apitos da fábrica anunciavam o fim do turno, nossa rua fervilhava de trabalhadores rumo aos pontos de bonde da rua Domingo de Moraes. Quem era aquela mulher louca, linda e loira, tocando piano e cantando canções napolitanas e marchinhas de carnaval na calçada? Uma aparição de Nossa Senhora Pentecoste das Transeutes? Enquanto o marinheiro pescava, a sereia cantava e encantava a vizinhança. Hoje reconheço a sorte que tive em ter nascido no meio desses dois polos diferentes e igualmente maravilhosos. Enquanto um usava a lógica, a outra investia na intuição. Uma idolatrava Santa Isildinha, o outro ETs. Ele meio amargo, ela totalmente doce. Charles e Sheza, o par dispar, que me criou a imagem e semelhança dos opostos que se atraem. Um pouco de cada um. Minha mãe, Romilda Padula, geminiana. Apelido Sheza, que no dialeto napolitano significa igrejinha. Filha caçula de imigrantes italianos, lotado em Rio Claro. Mais católica que o Papa. Mais bonita que a Greta Garbo. Mais ingênua que um sabiá. Mais bondosa que a Madre Teresa. Mais engraçada que Lucille Ball. Mais simpática que Doris Day. Mais porreta que Pagu. Mais hipnotizante que Carmen Miranda. Mais frágil que uma pétala, mais cheirosa que uma gardênia, palmeirense e 15 anos mais nova que o marido. Meu pai, Charles Finley Jones, canceriano, filho de imigrantes norte-americanos, nascido em Santa Bárbara do Oeste, ex-sargento constitucionalista, ex-engenheiro da Light, despedido durante a guerra, formado em odontologia, maçom, ufólogo, cientista maluco, mal-humorado, desafinado, desconfiado, feioso charmoso, alcoólatra sobre autocontrole, impecável provedor, corintiano roxo e fã de Jeca Tatu. O romance. Conheceram-se num baile de carnaval no Clube Ginástico de Rio Claro, interior de São Paulo. Sheza, a esfuziante colombina italianinha, caçula de 9 irmãos, avistou Charles, o desajeitado arlequim gringo, dentista recém-formado e novo morador da cidade. O que se sabe é que, no fim da noite, sobrou o papel do Pierrot abandonado para Ulisses Guimarães, moço rio-clarense que também paquerava Sheza e sua amiga Dalva de Oliveira, com quem minha mãe dava canjas em festas e recitais da cidade.
Diziam os italianos que Ulisses teriam conseguido conquistá-la, não fosse a repentina chegada no pedaço do vilão americano. Difícil me imaginar uma Rita Guimarães, filha de Ulisses, deputado do PMDB, defensora dos fracos e comprimidos. Praticamente uma Neuzinha Brizola coxinha. Boa noite, folia, bom dia, Semana Santa. A procissão da Igreja Matriz de Rio Claro encenava a Viúva Crucis, a Via Crucis, e Charles, junto com um amigo, ali no meio da moita, acompanhava curioso aquele desconhecido e estranho ritual católico. De repente, uma matraca anunciava o próximo ato. A multidão para e silencia. Uma mulher vestida de negro, da cabeça aos pés, se destaca, se aproximando do Cristo ensanguentado e enxugando-lhe o sangue da coroa de espinhos com um lenço de linho branco. A seguir, exibe ao povo o pano com a impressão um rosto cantando a capela uma melodia bela e fúnebre. Para Charles, o solo dramático da viúva foi o momento hit parade do teatro. Até elogiou para o amigo a voz da freira, cantante. Ora, ora, Charlie, aquela mulher não era uma viúva de Jesus. A personagem, Verônica, encontrou-se com ele no meio da Via Crucis, carregando a cruz, entendeu? E não é porque ela estava toda vestida de preto que era uma freira. Freiras não cantam daquele jeito. Freiras rezam baixinho. Pois é, sabe aquela colombiana italiana que você flertou no seu primeiro baile de carnaval da vida? Então, é ela que faz o papel da Verônica. Entendeu agora? Imagino que meu pai não tenha entendido a peça, mas que saiu apaixonado pela atriz. Saiu. Italianos maternos e americanos paternos se casavam entre os seus, mais ou menos tipo famiglia, Don Corleone e família Al Capone, Family Jones e Family Smith. E assim caminhava a humanidade dos imigrantes normais. Difícil até hoje imaginar Silvana Mangano casada com Johnny Wayne ou Vitorino de Sica com Mae West. Charles e Chesa eram dois estranhos no ninho de suas respectivas famílias. Apesar da cara feia dos italianos e dos americanos, Charles e Chesa noivaram. A sorte salvou a dupla. Num banco da Praça da Matriz, meu pai aguardava minha mãe na saída da missa, quando passou um velhote e o convenceu a comprar o último bilhete da loteria. Deu na cabeça. Casaram, deram uma banana geral e fugiram para São Paulo, longe das fofocas. Luísa Rodrigues, apelido Balu, virginiana. Ainda adolescente, filha de espanhóis com vários irmãos, um belo dia foi parar na casa da minha avó Rita, em Rio Claro, grávida, estuprada e expulsa da família. La nona a acolheu, encaminhou o bebê para uma família italiana e adotou Luísa, 2 anos mais velha que minha mãe. Assim que soube da primeira gravidez de Chesa, Balu se mudou de Malicuia para São Paulo, levando com ela, para a alegria do meu pai, todos os segredos preciosos da culinária dos Padula. Além da minha madrinha de batismo, Balu era quem guardava para mim a melhor parte do bolo, as folhas de salada mais verdinhas, os pedaços de pizzas mais crocantes, me levava no parquinho Trianon, me embalava nos pesadelos, dava pirulito de açúcar queimado escondido e preparava as mamadeiras mais suculentas do Éden. No primário, me levava e me buscava na escola. No ginásio, acobertava minhas escapadas noturnas. No científico, ajudava a borrifar desodorante para disfarçar meus baseados. Não perdia um show meu em São Paulo. Companheira fiel nos altos e baixos. Estava comigo em casa quando fui presa. Ao meu lado no hospital nas overdoses. Vovó babá enérgica dos meus 3 filhos. Balu, a mais completa tradução de Fada Madrinha. Carolina Sacomano, apelido Caru, canceriana. Aos 2 anos de idade, filha única, chegou ao Brasil com seus pais em um navio de imigrantes napolitano. O pai, um galã latim lover, tipo Valentino. Assim que desembarcou, sumiu nos braços das nativas e a mãe foi bater na porta da minha avó Rita, sempre ela, que a encaminhou para Jundiaí, onde trabalhou por 15 anos como lavadeira em outra família italiana, até comprar uma casinha de um cômodo só. Nessas alturas, Carolina, já mocinha, fugiu da mãe e um belo dia apareceu na porta da casa de Charles e Chesa, em São Paulo, pedindo pousada de uns dias até decidir o que fazer da vida. Contou que a pobre mãe era na verdade uma megera que a culpava pelo abandono do pai e a mantinha num meso cativeiro indígena.
Vovó Rita confirmou a história e, num gesto desesperado, acabou dando o endereço do genro em São Paulo como ponto de partida. Chesa quase parindo a segunda filha e Charles parindo um consultório novo, precisavam de alguém para dar um help em casa e fazer as vezes de secretária, atendendo o telefone, marcando consulta, recebendo pacientes. Foi naquele momento que toda ajuda é bem-vinda, que Caru entrou bonito na família. Digo bonito porque a moça era parecida com Sophia Loren. Puxou a beleza estonteante do pai. Por onde passava ganhava pescoços torcidos dos rapazes pedindo de casamento. Por onde passava ganhava pescoços torcidos dos rapazes, pedidos de casamentos, cartas apaixonadas, até promessas de suicídio de corações desprezados. Neil Clark Gable. Nem Clark Gable, vestido de ouro prometendo abandonar Scarlett O'Hara, seria capaz de conquistar Caru. Sua dedicação inabalável aos meus pais durou até o fim da vida deles. Mary Lee, a primogênita, sagitariana. 9 meses e meio de gravidez e nada de Chesa entrar em trabalho de parto. Algo estava errado. Charles dava expediente como cirurgião dentista no mesmo hospital samaritano, onde seu primo Cícero era médico fixo, e foi para lá que levou minha mãe. Naquele tempo, falar em cesariana era sinônimo de enterro da mãe, ou do filho, ou dos dois juntos. Para retirar o bebê, abria-se a barriga da mulher do peito ao pubis, no momento único solução versus seja o que Deus quiser. Charles e Cícero não titubearam e fizeram eles mesmos a cirurgia. Hoje seriam processados por falta de ética. Mary nasceu com o chamado coração de boi, embora certamente haja um nome mais sofisticado para o órgão dilatado em um recém-nascido, que não mate de susto a mãe da criança ao ouvir o diagnóstico. Até se recuperar, Chesa passou um bom tempo no hospital e saiu de lá proibida de ter mais filhos. Mirradinha de corpo, cabeça enorme, olhos verdes salientes, boca pequena, cabelo pichain. Minha irmã era um ET. Quando atingiu 1,5 m, parou de crescer. Seu QI, não. A mais baixinha do colégio foi sempre a primeira da classe autodidata. Lia e escrevia desde os 3 anos, prestando atenção nas aulas e anotando tudo na taquigrafia que só ela entendia. Não precisava estudar para as provas e exames. Chegava em casa e em 5 minutos se livrava do dever e mergulhava de cabeça no mundo das celebridades planetárias. Aprendeu piano sozinha e de ouvido tirava temas de filmes, fazia arranjos dos clássicos com levada pop e atendia pedidos com a maior segurança. Filha única por 6 anos, acostumou-se no papel de menina doente dispensada de atividades físicas e da menina crânio que só tirava nota 10. Nem por isso escapuliu do regime severo do pai ou se escondeu na superproteção exagerada da mãe. Na pré-adolescência, Mari incentivou o harém a radicalizar fã-clubes. Uma vez que o porão era o lugar neutro para todas pendurarem seus ídolos, passou a dormir com a foto do artista da vez ao lado da cama. Me lembro que uma época o favorito era Calbi Peixoto. O ápice foi quando conseguiu descolar um lugar na primeira fila do programa de auditório do César de Alencar, só para desmaiar quando Calbi entrasse no palco. Nessas fugas, quem acompanhava era Caru. Fisicamente era muito diferente das irmãs, que puxaram o lado materno. Mari era meu pai escrito. Seu grande complexo era o cabelo pichain. De onde vinha aquilo? Usava tudo quanto era produto químico para alisar, até ferro de passar roupa, além da mania de fazer nozinhos e arrancá-los. Uma vez, já mocinha, esperou Charles viajar e descoloriu todo o cabelo, que ficou tipo bombril amarelo. Antes que o sargento voltasse, raspou a cabeça e descolou uma peruquinha com o namorado do dono da farmácia do bairro, um costureiro chamado Clodovil. Sim, aquele mesmo. Mundo pequeno. Salve, Thaís! Bom dia! Tamo junto. Seja bem-vinda aí, tá? Virginia Lee, a filha do meio. Taurina. Por mais que a gente afaste a imagem de nossos pais transando, o lance é que, para ter filhos, eles devem ter trepado mesmo. Se ficarem de jejum por 6 anos, não se sabe. Virginia nasceu de 8 meses, também de cesariana e pelas mesmas mãos de Charles e Cícero. Mirradinha, com um problema no timo que a impossibilitava de respirar normalmente. Mais uma vez, Chesa não conseguiu dar de mamar.
A filha só conseguia se alimentar sugando a mamadeira de ponta cabeça, igual uma morceguinha, cabelos pretos e olhos de um azul celestial. A menina chamava atenção por sua beleza escocesa, vinda talvez de um antepassado Mac Jones. Escocesa também é gênio birrento, daqueles que não leva desaforo para casa, nem aguentar desaforo em casa. Contavam que eu, ainda bebezinha dormindo no bercinho, quase morri asfixiada quando Virginia despejou uma lata de talco na minha cara. Sister Dearest, contemporizando o crime da pata. Talvez meu pai tenha comido Débora como punição pela audácia de Virginia, ao questioná-lo sobre por que o macho seria sempre o dono da verdade no meio das maiorias das fêmeas. Nos bastidores, ela cobrava das fêmeas um posicionamento menos bovino diante da lei e ordem do touro sentado. Certa vez, eu devia ter uns 5 ou 6 anos e Virginia 10, rolava uns joguinhos de carta com duas garotas, Silvinha, um pouco mais velha que eu, e sua irmã Ana Maria, que regulava em idade com a minha irmã. Tudo ia mais ou menos civilizadamente até que sobrou para mim a carta do mico preto. Com gozações ofensivas de Silvinha em relação à minha falta de cálculo, eis que Virginia pula no pescoço da menina e soca-lhe repentinamente a cabeça no chão até desacordá-la. Voltamos correndo para casa e nos escondemos debaixo da cama, esperando a qualquer momento a polícia chegar e nos levar presa pelo assassinato de Silvinha. Tudo foi resolvido quando a mãe da menina foi conversar com a nossa, exigindo que proibisse tal jogo, a fim de evitar um mico maior entre as famílias. Nada como ter uma irmã para encarar um bullying. Virginia tinha um talento excepcional para trabalhos manuais. Uma época se deu bem vendendo ratos esculpidos em Bombril para os moleques da rua assustarem suas mães. Em outra ocasião, catava o lixo de uma fábrica de miçangas e transformava em bijuterias preciosas. Ganhou uma boa grana das amigas da minha mãe. O roncador. Certa vez, Charles e o primo Cícero ouviram falar de uma estrada para o centro da Terra, onde uma civilização de altíssima inteligência vivia em perfeita harmonia. Chamava-se Serra do Roncador e ficava logo ali, no Mato Grosso. Fizeram uma vaquinha e, por intermédio de não sei quem, compraram um terreno não sei onde, que era vizinho da misteriosa montanha e ponto de partida para uma aventura supimpa nunca dantes navegada. A lenda dizia que os guardiões de tal entrada intraterrestre eram uma tribo de burguês que não hesitaria em matar o faraó caso tentasse entrar sem ser convidado. A lenda também dizia que em tempos idos o explorador inglês Percy Fawcett havia conseguido o feito e nunca mais saíra de lá. A Serra do Roncador tinha esse nome porque se ouvia um ruído forte vindo das profundezas do lugar. Durante meses, os primos ufólogos se prepararam para a expedição, comprando barraca, mapas, instrumentos de medição, mantimentos, até moedas de ouro para trocar gentilezas com os bugres. Iriam acampar no terreno recém-comprado e aos poucos descobrindo o segredo, mesmo que para isso levassem anos. Iriam de trem até sabe-se Deus onde e de lá pegariam carona ou iriam a pé mesmo. O espírito de Rondon os protegeria. Parece que até aí aconteceu mais ou menos como previam. A coisa toda só desandou quando, munidos do comprovante de venda, chegaram ao tal terreno e os poceiros, já donos do pedaço, o receberam a bala. A única saída foi voltar ao lar, engolir a derrota e ouvir gracinhas do harém. Guarujá. Movidos pela vontade de desbravar regiões isoladas, os primos desta vez foram explorar o litoral paulista, algo bem menos perigoso. Uma vez já conheciam Bertioga por conta de suas pescarias. Eis que um irmão do Chesa, tio Nicodemo, na época um dos diretores do Palmeiras, deu uma bela dica aos primos corintianos. A ilha de Santo Amaro, conhecida hoje por Guarujá, um lugarejo tranquilo onde só já chegava de balsa e onde havia um único prédio de 3 andares pertinho da igreja de Santo Amaro, a 4 quarteirões da praia. O último apartamento do térreo estava à venda e, para delírio do harém, Charles fechou o negócio. Nas férias de verão, o Guarujá era o paraíso perdido. Uma peixaria, uma sorveteria, uma quitanda, um armarinho, um pronto-socorro, um microcineminha e uma central telefônica era tudo que os poucos nativos precisavam.
O mais bacana era que nas férias o Arém estava free da presença de Charles, que ficava trabalhando em Sampa. Ele jamais admitiria que botássemos nossas asinhas de fora, nem nas férias. A ausência dele, portanto, significava nosso libertas que será também. Até as últimas inconsequências. Tipo, não escovar os dentes depois de comer, ficar na praia depois das 10 horas da manhã, dormir de madrugada e espiar os artistas pelo muro do cassino. Sim, nos anos 50, o Guarujá era conhecido internacionalmente pelo Gran Cassino, uma espécie de ilha da fantasia dentro da ilha de Santo Amaro. Celebridades planetárias lá se hospedavam e festas nababescas aconteciam num contraste surreal com o resto da aldeia. Seu Júlio, um vizinho nativo que trabalhava lá de garçom, nos contava as fofocas que rolavam. Das guloseimas chiques que eram servidas, dos figurinos glamurosos que os artistas desfilavam. O cara era um tesouro de informação para nós. Havia também uma figura nativa chamada Maria Louca. Sempre tem uma. Que desfilava em trapos e declamava poemas de protesto contra o luxo, escandalizando frequentadores do cassino e sendo aplaudida pelos conterrâneos. Outra Maria, a Fumaça, era um trenzinho meio Disney que transportava até a balsa os trabalhadores do cassino que moravam em Santos. Do nosso prédio até a praia, dava para contar nos dedos as casinhas dos moradores locais entre terrenos e mais terrenos baldios, coisa de presépio. Flamboyantes exalavam seu perfume pelas ruas desertas do Guarujá e as suas sombras eram uma trégua para nossos pés descalços sobre o sol escaldante a caminho da praia. Numa das festas do Gran Cassino, a atriz Rhonda Fleming teria enchido a cara e literalmente caído de boca, quebrando o dente da frente, algo dramático para a bonitona. O consulado americano entrou em contato com meu pai, pois Rhonda só falava inglês e precisava explicar o procedimento estético que o dentista tupiniquim deveria seguir e coisa e tal. Chegou a São Paulo direto para o consultório, onde a primeira coisa que disse antes do bom dia foi I hope you can properly handle this with ability. Ao que ele respondeu, Of course, madame. Will you please revoke this crazy lipstick off your lips before I can do my job? Quando Charles contou essa história para o Arém hipnotizado, em vez de ganhar palmas pela resposta bacaninha, levou um desaforado. Por que você não guardou o lenço no qual Rhonda limpou o batom? A ideia seria grudar o precioso troféu nas paredes do porão, mas meu pai não teve tal sensibilidade. Certa vez, numa dessas férias no Guarujá, eu devia ter uns 7 anos e encontrei a turma dos moleques de rua que a cada dia combinava de roubar uma maçã dali, uma banana de lá, um pãozinho a colar para o lanchinho dividido entre todos. Naquele dia, descobri uma goiabeira carregadinha e minha missão seria afanar algumas. Eu era magrelinha e passava com folga entre as grades do portão do quintal. Só esquecemos de combinar com o cachorro bravo que, assim que colhi as goiabas e fui descer da árvore, nhaque, levei 2 pontos na bunda e tive que tomar antirrábica na barriga. Será que tem imagem desse Gran Cassino? Gran Cassino, Guarujá. Será que tem ainda isso aí? Aqui, tem imagens, ó. Ó o Gran Cassino como é que era, gente. O Hotel Amaldiçoado de Guarujá, pra quem acredita em fantasma. Bonito isso aqui, assim, não? Será que é hoje lá? Demoliram. O que aconteceu? Por que o Hotel Amaldiçoado? Falece em homem no Guarujá. O grande aeronauta e inventor Santos Dumont. Santos Dumont morreu lá? Ô louco, que isso? Caraca, que isso? F. Santos Dumont. Dentista Pânico. Um famoso do qual Charles tratou os dentes foi o ator Sérgio Cardoso, o Laurence Olivier Tupiniquim.
Assim que marcou a consulta, Caru tratou de avisar o Arém, pois no momento estava em cartaz uma novela na TV Tupi com Sérgio no papel de esquisitão, Dr. Valcourt, mesovampiro ou mesogalã sentimental, e a mulherada em casa achava o personagem perigosamente romântico. Para não virar uma chacrinha, meu pai liberou apenas uma de nós para ir ao consultório conhecer o ator. A Mary foi a escolhida. A atriz Nídia Lúcia, mulher de Sérgio, também estava lá segurando a mão do cara, visivelmente transformado na cadeira, quando meu pai anunciou que precisava extrair um molar. A pedido de Nídia, Caru preparou um chazinho de camomila enquanto Charles explicava que, com anestesia, ele não sentiria dor alguma. Nada feito. O sensível Dr. Valcourt pediu desculpas e saiu voando pela porta, seguido pela esposa constrangida. Outra famosa que um belo dia apareceu no consultório em caráter de urgência foi a sensacional cantora Noir Maísa Matarazzo. Dessa vez, Caru, única testemunha do harém, guardou o lencinho onde, novamente, a pedido de Charles, a bonitona carimbou o batom vermelhão. Deslumbradas, pregamos o troféu num lugar importante na parede do porão. Dentista descolador. Às vezes, meu pai trocava consulta por convites de teatros e eventos para o harém, e foi assim que assistimos a Bibi Ferreira e Paulo Alturan em My Fair Lady, e Cacilda Becker em Esperando Gadot. Todo ano ganhávamos entradas para o Holiday on Ice, de um dos pacientes que trabalhava na produção do espetáculo. Num determinado ano, fomos assistir 3 vezes porque Mary se apaixonou pelo patinador que fazia o papel de príncipe da Branca de Neve. No book do show que a gente ganhava na entrada havia o nome de todo o elenco. O dele, não sei como lembro disso, era Dieter Langer, um alemão alto, lindo e loiro. Na terceira vez, depois do show, Mary tomou coragem e foi pedir autógrafo ao galã na saída do ginásio do Ibirapuera, onde a trupe embarcava no ônibus de volta ao hotel. A paixão se evaporou quando ela viu o príncipe dando um beijo de língua no caçador da floresta, aquele que levaria o coração da branca madrasta. Mary sempre foi chegada em príncipes gays. Outro por quem se apaixonou foi um coroinha francês, paciente do meu pai, Bernardo, lindo e loiro, que sempre ajudava o mesmo padre na missa das 10 numa outra igreja. Um belo dia, fugiram juntos. Mary e a mãe do coroinha, ingênuas e tolinhas, acreditaram que os rapazes tinham ido trabalhar como missionários numa paróquia africana. Pequeno equívoco. Uma farra familiar aos sábados depois da feira. Ir ao aeroporto de Congonhas ver o avião subir e descer. No segundo andar do prédio central havia uma varanda para visitantes, bem em cima do portão de embarque. Era de praxe famílias acompanharem os viajantes até o aeroporto e depois acenar da varanda enquanto os passageiros desfilavam pela pista até o avião. Sem esquecer o famosinho tchauzinho na escadinha antes de entrar. O harém fingia que estava lá se despedindo de alguém importante. E se um desconhecido acenasse para a varanda, todas nós acenávamos de volta. Uma vez o harém avistou um famoso jornalista entre os quais iam embarcar. Eu não sabia quem era. O harém repetiu o nome dele sem parar, mas aos meus ouvidos soava um tanto esquisito. De qualquer maneira, para chamar a atenção do cara e fazer o harém feliz, comecei a berrar. 7 em ponto, 7 em ponto. Sérgio Porto ouviu, virou-se para nós e acenou de volta. Business. Em casa, quando uma das filhas queria um sapato novo, meu pai negociava. Tudo bem, mas só depois de você engraxar todos os meus sapatos. Querem ir ao Cine Leblon assistir Tom e Jerry? Molhem a horta e lavem o quintal. Querem sorvete? Comecem a juntar moedas. Querem um vestido? Ajudem sua mãe a cesir suas meias furadas. Não havia mesada, tudo rolava na base de troca de favores. No máximo, Charles dava grana para comprar passes de bonde e ônibus e olhe lá. As mulheres se viravam para levantar uma graninha extra tricotando casaquinhos de bebê, fazendo bolos de aniversário e massas caseiras, costurando vestidinho para as donas de casa da vizinhança e cortando o cabelo de crianças. Eu gostava de imaginar que Chesa, Balu e Caru eram as 3 fadinhas que protegiam Cinderela. Enquanto Mary e Virginia seriam as irmãs invejosas, da quais eu herdava roupas usadas e rasgadas que não lhe serviam mais. Toda caçula de 3 irmãs tem complexo de Cinderela. Jecas estripadores.
quando íamos de jipe para o Guarujá, meu pai sempre dava uma paradinha nos vendedores de caranguejo no fim da Anchieta. Os bichos pendurados por um barbante balançavam as perninhas num frenesi alucinado, implorando por água, um horror. Comprava 2 fileiras e, chegando em casa, lavava os cascos deles e, ainda vivos, mergulhava todos num caldeirão com água e fechava a tampa com o peso em cima. Dava para ouvir os bichinhos se debatendo no fogo do inferno, tadinhos. Quando o barulho cessava, imediatamente minha aflição em querer salvá-los dava lugar à gula em comê-los. Charles me ensinou uma técnica de dissecar caranguejos. Isso é o pulmão. Tem gente que come. Eu não recomendo. Remova o intestino debaixo da água corrente. Quebre a casca com cuidado para não sobrar uma lasquinha da cartilagem e machucar a sua gengiva. As patolas e as perninhas a gente quebra. Dá um chupão no buraquinho e a carne se solta. Só ele e eu nos banqueávamos, enquanto o resto do harém fazia cara de nojo. A limpeza da lambança também era por nossa conta. As cascas cinzentas ficavam vermelhas depois de cozidas, mas cada um com um padrão diferente. E Charles escovava uma a uma e as deixava secando no sol. Nossa ideia era colecionar as maiores para montar um painel típico catacumba de San Calixto, que nunca foi adiante. 2 votos nossos vencidos contra os 4 do harém. Descongelando. Tudo o que Chesa, Balu e Caru tinha de nos pegar... Tudo o que Chesa, Balu e Caru tinham de nos pegar no colo e encher a gente de beijo, Charles tinha de não chegar perto de mim, que eu não gosto de intimidade. Seu papel era o de provedor da cambada, como nós chamava. Para ele, que cresceu sem qualquer paparicação, os americanos eram rígidos e frios. Demonstrações de carinho como aquelas eram garra a garra de italianos. Quando comecei a sacar que o sargento jamais daria o primeiro passo para me fazer um carinho, passei a grudar numa das pernas dele e só saía de lá se me pegasse no colo. Se chacoalhasse a perna, apareciam 2 de mim, tipo desenho animado. Uma vez no colo, eu grudava no pescoço e fingia que queria dar um beijinho. Ele oferecia o rosto e eu dava uma lambidinha. Contando assim, parece que tudo aconteceu de uma vez só. Mas o ritual de descongelamento levou meses, até que ele cedeu e aceitou o teatrinho diário da filha bicho que lambia o pai bicho, quando chegava em casa. Eu só precisava esperar na porta do banheiro até que ele saísse do banho, depois que ele desinfetasse dos pacientes, para pegar a pentelho no colo. Por essas e por outras posso dizer sem modéstia e sem sombra de dúvida que fui My Daddy Little Girl. Rio Claro. Nas férias de julho, a família Buscapé ia a Rio Claro visitar a sede da Padulha. Sede dos Padula. Para nosso alívio, Charles também ficava em Sampa trampando. Dessa vez o harém ia de trem, e a impressão de estar na majestosa Estação da Luz construída pelos ingleses era de um filme europeu em branco e preto da Segunda Guerra. Tudo para nós era cinema, principalmente na pequena Rio Claro, onde o irmão mais velho de Chesa, tio Nico, além de comandar a alfaiataria Padula, também era dono do Cine Excelsior e Tabajara. Pior que a Estação da Luz e lá da Júlio Prestes até hoje é assim. Quem não é de São Paulo aí, quando vier pra cá, visita lá, que é bem assim mesmo. Isso significava que as meninas da Chesa podiam assistir a todas as sessões e ainda encher a cara nos drops de anis, tudo grátis. Não bastava tal felicidade, ficávamos todas hospedadas no casarão do vovô Domenico, no meio de uma trupe de trocentos tios, tias, primos e primas, todos festeiros e alegres. A mania de forrar paredes e tetos com artistas veio dos italianos, que nesse quesito levavam vantagem com o pôster dos fotos originais distribuídas pela divulgação dos filmes que eram exibidos na cidade. De 2 em 2 dias mudava a programação. O Excelsior não deixava nada a desejar comparado às salas de São Paulo. Tio Nico era um cinéfilo antenado. Uma única vez fomos passar o carnaval em Rio Claro, conhecido como um dos mais quentes do interior paulistano, e como meu pai jamais compareceria a tais eventos, pudemos conhecer de perto o lado malandro dos bailes e dos cursos que rolavam nas ruas. É que nosso costumeiro carnaval em Sampa era sob prisão domiciliar, ou, quando muito, assistir à prova da resistência carnavalesca no ginásio do Ibirapuera, onde casais competiam para ver quem conseguia ficar em pé depois de 3 dias e 3 noites dançando abraçadinhos sem comer, beber, dormir ou ir ao banheiro.
Bom dia, Márcia. Tudo bem? Como é que tá essa força aí? Como é que foi o final de ano? O último a despencar no chão ganhava. Mardi Gras no Holocausto? Mardi Gras no Holocausto. O lado bom de passar o carnaval trancado em casa era que Charles liberava confete, serpentina e rol de ouro, uma bisnaga metálica de lança-perfume, para o além se esbaldar no porão. Momento lencinho geladinho, desmaios e gargalhadas. A única coisa que em Rio Claro não tinha era lança-perfume, imperdoável. A outra ocasião em que os Roll de Ouros também eram liberados para o sargento era quando o Corinthians ganhava um campeonato. O primo mais gente fina do lado italiano era Tino, que regulava em idade com Chesa, o primogênito da irmã mais velha dele, já falecida. Era ele quem nos acompanhava ao cinema e fazia questão de ir vestido impecavelmente como Lord inglês, usando casaca e luvas. Em casa, fantasiava-se de uiê, uiê, uiê paisano, da roça, e pilotava a cozinha cantando e fazendo graça, enquanto produzia pães, bolos e tradicionais quitutes italianos, sempre com um toque Platinum Plus. Nas horas vagas, era um mestre de nanquim, jardineiro de Dom Verde, colecionador de quinquilharias preciosas, aficionado por limpezas. Naquela época, os italianos o descreviam como molto sensibili, um jeitinho familiar para gay. Em Rio Claro também ficava a fábrica de caracu. Não sei se ainda continua lá. A cidade recendia a esmalte. Meu avô era louco por cerveja preta e, sem que os adultos vissem, me oferecia um copinho acrescentando uma colher de açúcar, que imediatamente formava uma espuma que transbordava o copo. Quando ficava meio altinha e saía pela casa dançando, vovô dizia que eu era Nina Bela bailarina. Na macarronada domingueira, depois da missa, as crianças bebiam caçulinha de caracu. Para mim, o nono liberava uns goles de vinho por debaixo da mesa, sempre com uma colherzinha de açúcar. Rolava uma cumplicidade etílica entre nós. Depois do almoço, tinha a matinê dos filmes da Atlântida e festival do Gordo e Magro no Cine Excelsior, enquanto o Cine Tabajara exibia Mazzaropi e Jerry Lewis. Era sair de um cinema e entrar no outro. Férias em Rio Claro eram sempre emocionantes. Os italianos eram liberais e bem-humorados e nos deixavam aprontar tipo mergulhar na fonte da Diana Caçadora no jardim central da cidade, convocar as crianças vizinhas para torneios de peteca em frente ao número 456 na Avenida 2, onde ficava o casarão dos Padula, montar barraquinhas na rua para vender as guloseimas do Tino ou desamarrar os cavalinhos que puxavam as charretes. Assim que as três filhas de Chesa desembarcavam no trem, os nativos saudavam. Xiii, chegaram as terríveis. Quando o vovô morreu, estávamos em Rio Claro. Ele vinha demonstrando fragilidade e a família meio que já se concentrava para o grande finale. O corpo foi colocado no centro da sala de jantar para a confusão das crianças, que acreditaram se tratar de uma festinha diferente, uma vez que na mesma sala eram comemorados almoços domingueiros, aniversários, natais, Páscoa, rodadas de tombola, bingo e concurso de fantasia. Naquele dia, porém, o ambiente estava mais para Feeling Goes Halloween, empunhando imagem de Jesus crucificado, uma procissão de carpideiras italianas vestidas de preto de cabeça aos pés chorava e berrava diante do defunto fofinho, causando risos e pavor entre os pequenos que se perguntavam quando o vovô iria levantar e soprar as velhinhas que o rodeavam. Os homens, mais comportados, mas não menos sofridos, com terços nas mãos e figurino máfia style, se aproximavam várias vezes para beijar a testa do velhinho e consolar as mulheres. De madrugada, já com os ânimos baixados, a família se retirou para repor as energias antes de encarar os preparativos do enterro no dia seguinte. Alguma agitação interior me fez levantar da cama e ir dar uma espiada naquele corpo deitado sobre a mesa. Eu ainda não entendia a diferença entre dormir e morrer. A cena que presenciei foi linda. Tino conversando baixinho com vovô enquanto pintava as unhas do velhinho de cor-de-rosa. Prometo que o senhor vai acordar lá no céu bem bonitinho. Va bene così questa colore nono. Feline goes Disney. Que legal. Americana. Vou pegar água ali, gente, que acabou rapidinho, peraí.